Marcos cresceu ouvindo elogios que sempre vinham depois de algum resultado. Não era falta de carinho, era um tipo específico de reconhecimento. Quando ia bem na prova, quando se destacava em algo, quando entregava além do esperado, os adultos sorriam com mais convicção. Havia um brilho particular no olhar de quem se orgulhava dele nesses momentos. Marcos aprendeu cedo a identificar esse brilho e a buscá-lo, não por vaidade, mas por orientação. Aquilo parecia dizer: é assim que você está certo. Em casa, não havia grandes conflitos nem cobranças explícitas. O clima era organizado, previsível, as rotinas funcionavam e as expectativas também. Marcos era o filho que dava certo, o que não exigia atenção extra, o que aprendia rápido, o que resolvia. Quando algo dava errado, ele se apressava em consertar antes que alguém percebesse. Não por medo de punição, mas por medo de desapontar aquela imagem de eficiência que ele mesmo ajudara a construir. Na escola, o padrão se confirmou. Marcos não era apenas bom aluno, era confiável. Entregava no prazo, seguia instruções, raramente errava de forma visível. Professores gostavam de tê-lo na sala. Colegas recorriam a ele quando precisavam garantir um trabalho bem feito. Marcos sentia orgulho disso. Havia uma tranquilidade em ser o que dá conta. Uma segurança em saber que, enquanto estivesse rendendo, estaria tudo bem. Ele aprendeu a competir sem alarde. Não precisava vencer os outros, precisava manter o próprio nível. Quando alguém se destacava mais, Marcos ajustava o ritmo. Estudava um pouco mais, treinava um pouco mais, se cobrava um pouco mais. Não havia drama, havia disciplina. Ele acreditava que aquilo era maturidade. Na adolescência, enquanto muitos viviam oscilações, Marcos manteve constância. Não se envolvia em confusões, não se permitia grandes desvios. Quando surgiam dúvidas sobre o futuro, ele buscava respostas práticas. Escolheu caminhos que ofereciam retorno claro. Não se via como alguém apaixonado por algo específico, via-se como alguém capaz de fazer dar certo o que escolhesse. Essa capacidade parecia suficiente. Na escolha da carreira, seguiu a lógica que sempre funcionara: onde poderia ir bem, onde poderia crescer, onde seu esforço seria mensurável. Marcos entrou na faculdade com um objetivo silencioso: provar, mais uma vez, que era competente. As notas vieram, os estágios vieram, os elogios vieram. Cada pequena conquista reforçava a sensação de que ele estava no lugar certo. E, junto com ela, reforçava algo mais sutil: a ideia de que parar seria perigoso. Desde cedo, Marcos associou descanso a risco. Não era uma regra consciente, mas uma sensação difusa. Quando diminuía o ritmo, sentia um incômodo estranho, como se estivesse deixando algo escapar. A tranquilidade vinha do movimento, do fazer, do entregar. Parar parecia abrir espaço para dúvidas que ele preferia manter afastadas. O primeiro emprego consolidou tudo isso. Marcos entrou em uma empresa que valorizava resultados claros, metas objetivas, entregas constantes. Ele se adaptou com facilidade. Não precisava de instruções detalhadas. Antecipava demandas, corrigia desvios, assumia responsabilidades. Não reclamava de carga. Detectava a sobrecarga como sinal de confiança. Ser solicitado era confirmação de valor. Com o tempo, tornou-se referência. Quando algo precisava funcionar, chamavam Marcos. Ele não dizia não. Não porque alguém exigisse, mas porque dizer sim fazia sentido dentro da lógica que construíra. Enquanto estivesse resolvendo, estaria seguro. Enquanto estivesse produzindo, estaria justificado. Os elogios vieram na forma que ele reconhecia. Você é muito competente, sempre dá conta. A gente pode contar com você. Marcos absorvia essas frases como combustível. Não se perguntava o que aconteceria se um dia não desse conta. Essa pergunta não parecia útil. Na vida pessoal, o padrão se repetia de maneira mais discreta. Marcos era o amigo presente, o parceiro responsável, o que organiza, o que planeja, o que resolve. Quando alguém precisava de ajuda, ele ajudava. Quando algo dava errado, ele assumia. Não se via como alguém que precisava de cuidado. Cuidado parecia coisa para quem não aguenta. E ele aguentava. Com o passar dos anos, a carreira avançou. Marcos conquistou posições melhores, salários mais altos, responsabilidades maiores. Por fora, tudo parecia coerente. Por dentro, algo começou a apertar. Não de forma alarmante. Era uma sensação leve, mas persistente, de que o ritmo não podia cair, de que qualquer erro teria consequências desproporcionais, de que falhar não era apenas falhar, era perder valor. Ele começou a perceber como o humor oscilava conforme o desempenho.
Em semanas boas, sentia-se inteiro. Em semanas medianas, sentia-se inquieto. Em semanas ruins, sentia-se pequeno. Não falava disso com ninguém. Parecia exagero. Afinal, nada estava realmente errado. O trabalho ia bem. A vida estava organizada. Havia apenas um cansaço que não se explicava pelo volume de tarefas. Marcos não se permitia descansar sem culpa. Quando tentava desacelerar, a mente continuava trabalhando. Pensava em pendências, em melhorias possíveis, em coisas que poderiam ter sido feitas de outra forma. O descanso não trazia alívio, trazia ansiedade. Produzir era a única forma de silenciar esse ruído interno. Em determinado momento começou a notar algo curioso. Não sabia mais quem era fora do que fazia. As conversas giravam em torno de projetos, resultados, metas. Quando alguém perguntava o que ele gostava de fazer no tempo livre, Marcos demorava a responder. O tempo livre não era um território claro. Era apenas o intervalo entre uma entrega e outra. Mesmo assim, ele seguia. Seguia porque sempre seguiu. Seguia porque parar exigiria enfrentar perguntas que ele não tinha vontade de formular. A identidade de quem dá certo era confortável demais para ser questionada. Até que pequenas falhas começaram a acontecer. Nada grave. Um prazo perdido por pouco. Uma entrega que saiu correta, mas não excelente. Um comentário neutro de alguém que ele respeitava. Essas coisas, que para outros seriam irrelevantes, ecoavam em Marcos de forma desproporcional. Ele reagia aumentando-se a cobrança. Dormia menos, revisava mais, tentava compensar. O corpo começou a enviar sinais discretos, um cansaço mais profundo ao acordar, uma irritação que surgia sem motivo claro, uma dificuldade crescente de sentir satisfação, mesmo quando as coisas davam certo. Marcos ignorava. Interpretava como fases passam. Ele sempre acreditou nisso. O problema é que essa fase não passava. Marcos começou a sentir medo de errar. Não o medo prático, que ajuda a evitar riscos desnecessários, mas um medo difuso, que paralisa. Errar passou a significar algo maior do que corrigir um caminho. Passou a significar ameaçar a própria imagem interna, a imagem de alguém que sempre dá certo. Essa imagem, que um dia foi abrigo, começava a se tornar prisão. Marcos entrou em uma fase da vida em que quase tudo funcionava por inércia. O trabalho seguia, os projetos avançavam, as pessoas confiavam. Ele já não precisava provar competência. Ela era presumida. Ainda assim, a cobrança não diminuiu. Pelo contrário, agora que havia algo a perder, o risco parecia maior. O esforço deixou de ser apenas um meio e passou a ser uma garantia. Enquanto estivesse rendendo, estaria protegido. Essa lógica, silenciosa e constante, guiava cada decisão. No ambiente profissional, Marcos era visto como alguém sólido. Não chamava da atenção pelo carisma nem pela ousadia, mas pela consistência. Era o tipo de pessoa que os líderes gostavam de ter por perto porque não criava problemas. Quando algo dava errado, ele assumia. Quando algo dava certo, seguia adiante sem alarde. Essa postura lhe trouxe respeito, mas também o colocou em um lugar específico, o de quem sustenta o sistema. Marcos não percebia isso como um risco. Sustentar parecia nobre. Com o tempo, passou a acumular funções que não estavam formalmente atribuídas a ele. Não porque alguém exigisse, mas porque ele se oferecia. Havia sempre algo que podia ser feito melhor, algo que podia ser antecipado, algo que podia ser corrigido antes de virar problema. Marcos se sentia útil nesse papel. Útil e necessário. E ser necessário era uma forma segura de existir. Os dias começaram a se parecer demais uns com os outros. Acordar, trabalhar, resolver, responder, revisar, entregar. As pausas eram funcionais, não restauradoras. Almoço rápido, fim de semana com a sensação de que poderia estar adiantando algo. Marcos não se permitia ficar ocioso. O ócio trazia uma inquietação difícil de suportar. Quando não estava produzindo, sentia-se deslocado, como se estivesse fora de lugar. Ele começou a perceber que sua autoestima variava conforme o desempenho do dia. Bastava um erro pequeno para que tudo o mais perdesse valor. Um comentário atravessado de um superior, uma reunião em que não se destacou, uma tarefa que precisou ser refeita. Qualquer uma dessas coisas era suficiente para desestabilizá-lo. Marcos reagia aumentando o controle. Planejava mais, conferia mais, dormia pensando no que ainda precisava ser feito. A ideia de falhar se tornou assustadora não pelo impacto externo, mas pelo efeito interno. Falhar
significava quebrar a única narrativa em que ele se sentia confortável, a de alguém que sempre dá conta. Sem essa narrativa, Elizabeth Starmons, ele não sabia exatamente quem seria. Essa incerteza o mantinha em movimento constante. Não havia espaço para pausa genuína. No círculo social, as conversas começaram a perder profundidade. Marcos não falava sobre cansaço porque não se sentia autorizado a isso. Afinal, estava indo bem. Reclamar parecia ingratidão. Quando alguém mencionava dificuldades, ele ouvia, mas não se permitia reconhecer as próprias. Havia uma comparação silenciosa acontecendo o tempo todo. Se os outros estavam aguentando, ele também deveria aguentar. Se alguém conseguia mais, ele precisava alcançar. A régua nunca parava. Em alguns momentos, Marcos se pegava imaginando como seria errar sem consequências. A ideia parecia abstrata. Errar sempre teve consequências para ele, mesmo quando ninguém as aplicava. A consequência vinha de dentro, em forma de cobrança, culpa e uma sensação difusa de inadequação. Ele não se sentia autorizado a ser mediano. Mediano parecia sinônimo de descartável. O corpo começou a cobrar de maneira mais insistente. Dores frequentes, dificuldade de concentração, irritação constante. Marcos atribuía tudo ao ritmo intenso. Pensava que era passageiro, que bastava um período mais tranquilo para tudo se ajustar. O problema é que esse período nunca chegava. Sempre havia um novo projeto, uma nova meta, uma nova expectativa, muitas delas criadas por ele mesmo. Em determinado ponto, Marcos percebeu algo que o incomodou profundamente. Ele não sabia mais diferenciar vontade de obrigação. Tudo parecia necessário. Tudo parecia urgente. Mesmo atividades que antes lhe davam prazer passaram a ser tratadas como tarefas. O lazer virou agenda, o descanso virou meta. Nada era espontâneo. Então, tudo precisava render alguma coisa, nem que fosse a sensação de estar se cuidando. Essa lógica contaminou até os momentos mais íntimos. Marcos se sentia culpado, quando não estava sendo produtivo em algum nível. Assistir a algo sem aprender nada parecia desperdício. Conversar sem objetivo parecia perda de tempo. Estar presente sem resolver nada parecia inútil. Ele percebeu que havia transformado a própria vida em um projeto contínuo de desempenho. O estalo ainda não veio, mas a pressão começou a ficar insustentável. Marcos passou a ter dificuldade para dormir. A mente não desligava. Revisava mentalmente decisões, antecipava problemas, imaginava cenários em que falhava e precisava se explicar. Mesmo quando as coisas iam bem, ele não conseguia relaxar. Havia sempre a sensação de que algo podia dar errado a qualquer momento. No trabalho, começaram a notar que Marcos estava diferente. Não menos eficiente, mas mais tenso, menos paciente, mais rígido consigo e com os outros. Pequenos erros alheios o irritavam mais do que deveriam. Não porque fossem graves, mas porque ameaçavam o ritmo que ele se esforçava tanto para manter. Marcos não gostava dessa versão de si mesmo, mas não sabia como sair dela sem comprometer tudo o que havia construído. A ideia de parar para repensar parecia inviável. Parar para ele sempre foi sinônimo de perder tempo, perder espaço, perder valor. Ainda assim, algo dentro dele começava a pedir trégua, não em forma de colapso, mas em forma de desgaste, um desgaste que não se resolvia com férias, nem com pequenas pausas, um desgaste que vinha da sensação de que ele precisava dar certo o tempo todo para merecer estar ali. Marcos começou a se perguntar, ainda de forma tímida, o que aconteceria se um dia ele não rendesse, não a pergunta prática. Ele sabia que o mundo continuaria. A pergunta era outra. O que sobraria dele se o desempenho não fosse o centro? Essa pergunta não tinha resposta e talvez por isso fosse tão ameaçadora. Ele percebeu que havia construído uma vida inteira em torno de um único eixo, e quando um eixo sustenta tudo, qualquer tremor parece capaz de derrubar a estrutura inteira. Marcos não estava em crise. Estava em alerta permanente, e viver em alerta cansa. O ato 4 não trouxe uma queda, mas trouxe um limite. Marcos começou a sentir que, se continuasse assim, algo teria que ceder. Não sabia o quê, não sabia quando, mas sabia que o custo estava aumentando. O esforço que antes lhe dava identidade agora cobrava um preço alto demais, e pela primeira vez ele começou a desconfiar de que dar certo o tempo todo talvez não fosse uma virtude, mas uma exigência que ele nunca questionou. Essa desconfiança ficou ali, pairando. Não mudou sua rotina imediatamente, mas mudou o olhar. Marcos passou a observar o próprio comportamento com uma atenção nova, como se estivesse pela primeira vez percebendo o peso do personagem que interpretava há tanto tempo.
Marcos não chegou a um limite visível. Não houve afastamento médico, nem conversa definitiva, nem decisão anunciada. O deslocamento começou de forma discreta, quase tímida. Ele passou a notar, com uma atenção que antes não tinha, os momentos em que a cobrança surgia sem que ninguém a tivesse feito. Era sempre igual. Um erro mínimo, um atraso pequeno, uma resposta que poderia ter sido melhor. Nesses instantes, algo dentro dele se armava, pronto para compensar. Pela primeira vez, Marcos não correu para obedecer esse impulso automaticamente. Ele começou a observar o próprio corpo quando errava, o aperto no peito, a pressa em corrigir, a vontade de provar imediatamente que continuava sendo confiável. Em vez de agir, ele não ficou confortável. Ficou presente. Descobriu que a ansiedade crescia rápido, mas também passava, se ele não a alimentasse com ação. A oportunidade concreta de mudança surgiu de maneira banal. Um projeto importante não saiu como esperado. Não foi um fracasso, no que acata, mas ficou aquém do padrão que Marcos costumava exigir de si. O chefe comentou de forma neutra, sem cobrança excessiva, sem tom de alerta. Disse que ajustariam no próximo ciclo. Marcos ouviu e sentiu a velha onda subir. O impulso de se explicar, de se justificar, de prometer que compensaria veio com força. Ele respirou e não fez nada disso. Saiu da reunião com uma sensação estranha. Não era alívio, era exposição. Pela primeira vez, algo não tinha dado certo do jeito que ele esperava, e ele não tinha corrido para consertar imediatamente. O mundo não desabou. Ninguém o desqualificou. A estrutura continuou em pé. Essa constatação simples e silenciosa abriu uma fresta. Nos dias seguintes, Marcos começou a testar limites pequenos. Não limites externos, mas internos. Permitiu-se entregar algo bom, não excelente. Permitiu-se encerrar o dia com pendências. Permitiu-se não revisar pela terceira vez. Cada uma dessas escolhas vinha acompanhada de desconforto. A diferença é que agora ele reconhecia esse desconforto como parte do processo, não como prova de erro. Ele percebeu algo que nunca tinha formulado claramente. Sua identidade estava colada demais ao desempenho. Quando produzia, sentia-se inteiro. Quando não produzia, sentia-se vazio. Esse vazio sempre foi o que ele tentou evitar. Agora, pela primeira vez, ele o encarou sem preenchê-lo imediatamente. Descobriu que o vazio não pedia produtividade, pedia presença. Marcos começou a se perguntar o que restava quando ele não estava entregando nada. A resposta não veio de uma vez. Veio em fragmentos, em conversas sem objetivo, em caminhadas sem destino, em momentos em que ele não precisava provar nada a ninguém. Esses instantes não eram especialmente prazerosos no início, eram estranhos, mas havia neles uma sensação nova, a de não estar em dívida. No trabalho, a mudança foi percebida de forma sutil. Marcos continuava eficiente, mas menos tenso. Continuava responsável, mas menos controlador. Passou a delegar sem revisar tudo depois. Passou a aceitar que algumas coisas funcionavam bem mesmo sem sua intervenção direta. E isso o assustava e aliviava ao mesmo tempo. Assustava porque mexia com a crença de que tudo dependia dele. Aliviava porque mostrava que talvez não dependesse. Em uma conversa casual, um colega comentou que Marcos parecia mais tranquilo. A observação veio sem intenção profunda, mas ficou. Marcos não se lembrava da última vez que alguém o descrevera assim. Tranquilo não era uma palavra que ele associava a si mesmo. Ele sempre foi o eficiente, o confiável, o que resolve. Tranquilo parecia algo que vinha depois de aposentar, não no meio da vida ativa. Essa tranquilidade não era constante. Havia dias em que a cobrança voltava com força. Havia momentos em que ele recaía no velho padrão de se medir apenas pelo que entregava. A diferença é que agora ele reconhecia a recaída. Não se confundia mais com ela. Sabia que aquele impulso vinha de um lugar antigo, aprendido cedo demais. E saber disso mudava a relação com ele. O primeiro fruto da mudança não foi visível para os outros. Não houve promoção, nem redução drástica de carga, nem reconhecimento explícito. O fruto foi interno. Marcos começou a sentir que seu valor não oscilava tanto. Um dia ruim deixava de definir a semana inteira. Um erro deixava de contaminar tudo o que vinha antes. Ele começou a experimentar algo novo, continuidade. Em casa, o ritmo também mudou. Marcos passou a chegar menos acelerado. A mente demorava menos para desligar. O sono ainda não era perfeito, mas era mais honesto. Ele não precisava mais adormecer exausto para descansar. Descansar deixou de ser uma recompensa por ter rendido o suficiente. Houve uma noite em que Marcos percebeu
quase por acaso, que estava sentado sem fazer nada. Não estava pensando em trabalho. Não estava planejando o dia seguinte. Apenas estava ali. A constatação veio com surpresa. Ele esperou a culpa surgir. Ela veio, mas foi mais fraca. E passou. Marcos entendeu, sem precisar explicar para si mesmo, que dar certo sempre foi sua forma de garantir pertencimento. Funcionou por muito tempo. O problema é que, em algum momento, ele parou de ser uma escolha e virou uma exigência interna. Agora, ele começava a desfazer essa associação, não negando do valor do esforço, mas retirando dele o monopólio sobre quem ele era. Nada estava resolvido. Ele sabia disso. A cobrança ainda existia. O medo de falhar ainda aparecia. A diferença é que agora ele não confundia mais falha com perda de valor. Esse ajuste, pequeno por fora, enorme por dentro, mudou o tom da vida. Marcos não deixou de querer dar certo. Ele apenas parou de achar que precisava dar certo o tempo todo para merecer estar ali.